Olá a todos, quero atualizar vocês sobre um acontecimento histórico que é a morte do líder do Hamas na faixa de Gaza, Yahya Sinwar. Sinwar era o líder maior do Hamas, o líder militar do Hamas na faixa de Gaza desde 2017 e em 2024 também foi eleito como líder do Burô político, líder diplomático do Hamas mundial, depois da morte do assassinato seletivo do ex-líder diplomático, que era o Ismail Haniyeh. O Hamas agora ficou sem o líder do Burô político, do braço diplomático, do braço político, e também sem o líder do braço militar na faixa de Gaza. Yahya Sinwar era um arqui-inimigo de Israel. Ele foi a pessoa que planejou e colocou em prática o 7 de outubro do ano passado, em que ele que planejou o ataque terrorista, o massacre cometido pelos terroristas do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, no qual 1.200 pessoas, mais de 1.200 pessoas foram mortas em algumas horas e 251 pessoas foram sequestradas pelo Hamas, sendo que entre elas 101 ainda são mantidas no cativeiro. Parece que a morte de Yahya Sinwar não foi algo planejado. Aconteceu em Rafah, aquela cidade que o mundo todo não queria que Israel fosse, que entrasse lá e tal, e o líder do Hamas estava escondido lá, justamente em Rafah. Havia informações já de que ele estaria em Rafah, mas os soldados não sabiam exatamente aonde. E numa patrulha comum que estava sendo feita ontem, no dia 16 de outubro, houve uma informação de que havia terroristas em um prédio, os soldados foram nesse prédio, houve tiros de infantaria contra esse prédio, o prédio foi danificado, caiu uma parte do prédio, e aí os soldados entraram lá dentro e encontraram o corpo de uma pessoa que eles falaram é muito parecido com o Yahya Sinwar, não é possível que não seja ele. E aí pegaram o corpo e enviaram para Israel, onde a arcada dentária dele foi examinada. Israel tem todas as informações sobre a arcada dentária dele, porque o Yahya Sinwar ficou preso em Israel durante alguns anos e foi solto em 2011 naquela troca de prisioneiros, na verdade, libertação de prisioneiros palestinos em troca de um soldado israelense, o Gilad Shalit. Foi nesse momento que o Sinwar foi libertado e acabou se tornando líder do Hamas na faixa de Gaza. O Sinwar era uma pessoa fanática, religiosamente fanática, tinha uma visão de mundo jihadista em que o mundo todo tem que estar sobre o Islã, não há nenhuma possibilidade de negociar ou pensar em algum tipo de autoridade não islâmica, não muçulmana, e muçulmana bastante radical, né? Não muçulmano mais liberal ou moderno ou progressista, não. A lei da Sharia, né? A lei do Islã radical teria que ser implementada no mundo todo. Ele não tinha nenhuma conversa com ele em relação à existência de Israel, ele também não se importava com o Estado palestino, não era isso que ele pregava, o que ele queria. O objetivo dele era acabar com Israel, e o sonho dele era que todo o mundo árabe começasse uma guerra com Israel após o 7 de outubro de 2023. Ele parcialmente conseguiu, porque o Hezbollah começou uma guerra contra Israel, o Iêmen, né, os Houthis do Iêmen começaram a atacar Israel, milícias do Iraque começaram a atacar Israel, o Irã atacou Israel duas vezes pela primeira vez, né? Duas vezes pela primeira vez, é engraçado, mas atacou Israel duas vezes diretamente desde o 7 de outubro. Então, o Yahya Sinwar estava começando o seu plano, estava conseguindo o seu plano apocalíptico de acabar com Israel. Agora, com a morte dele, não se sabe o que vai acontecer com o Hamas na faixa de Gaza, se será possível negociar o retorno dos 101 reféns israelenses que continuam lá, se o governo israelense vai decidir declarar o fim da guerra em Gaza, vitória em Gaza ou não, se tudo vai continuar como está. Então, as próximas horas dirão o que vai acontecer no relacionamento entre Israel e a faixa de Gaza depois da morte de Yahya Sinwar. Um abraço.